Muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Megatron Podcast. Hoje, poxa vida, hoje é um episódio especial e a gente nem ensaiou tema, nada, a gente vai bater um papo gostoso aqui, porque falar de tecnologia, falar de coisas que a gente vive no dia a dia é bom demais e praticamente nós temos um resumo da história da tecnologia aqui, pegando... Não vou falar questão de idade, não, né? Mas já começar falando de idade é meio polêmico no episódio de hoje, mas poxa vida, eu, Carlão, a gente vive nesse mundo e aí ter duas feras com a gente aqui hoje, hein, Carlão? Muito fera, nós temos o Paulo aqui, um convidado nosso, professor super inteligente, conhece tudo, cara. Então, foi professor do Henrique, então ele que vai nos falar hoje um pouco aqui no nosso podcast. Vamos falar de IA, de tecnologia, uma cacetada de coisa, né? Com você, nosso professor aí. Exatamente. E também hoje com a gente, Henrique. É um prazer. Olha, saiu de trás das câmeras. Sim, primeira vez. Primeira de vários, né, Deus? Vambora, isso aí. É isso. Parabéns, Henrique. Parabéns. Esse aniversário foi ontem. Parabéns, Henrique. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Que muito presente obrigado que a gente tá te dando? Mas vamos lá, né? A gente gosta muito do tema de tecnologia, a gente gosta de falar muito sobre evolução e hoje nós temos realmente a evolução da tecnologia. Paulo, professor, seja muito bem-vindo. Vocês estão me chamando de velho. A evolução da tecnologia. É muito interessante, né? Eu venho pensando tecnologia, acompanhando há muitos anos, né? Eu tenho 75 anos, né? Tá novo pra caramba. Jovem, né? Novão, né? Tenho 75 anos e há muito tempo, na década de 60, eu já me preocupava muito com a parte de ciência e um pouco de tecnologia. Tá? Depois do ano 2000 foi difícil de acompanhar. Nossa, a mudança foi grande. Pra mim também. Quando eu nasci. Bug do milênio, né? Por isso que eu destaquei muito essa questão se a gente colocar uma linha do tempo aqui, a gente pega o Paulo começando desde a evolução, aparecendo tanta coisa na tecnologia quando o senhor começou. Aí veio o Carlos desenvolvendo, Carlão pegou, foi aprender e aí virou Megatron e hoje é uma das empresas mais reconhecidas do mercado. Eu comecei trabalhando com o sistema do Carlos e aí me apaixonei por tecnologia e aí a gente fala de 2000 e tem um rapaz que não tinha nem nascido. Não. E aí, olha só, 2000, né? Se a gente pegar essa linha do tempo, é praticamente completa aqui. A gente viu a internet nascendo, mas eu já começo fazendo as perguntas, né? Vamos começar com o Paulo, porque a gente estava batendo um papo bem gostoso aqui, já podia ter gravado o podcast desde a hora que a gente começou a bater o papo. Ele falando que ele chegou, eu fiz educação física, foi uma das primeiras faculdades que eu fiz, e ele falando que com todo o conhecimento de tecnologia, dava aula de física, aí foi dar aula justamente para o pessoal de educação física para explicar a questão de biomecânica, né? Que bacana. Foi uma vez que nós tivemos o pessoal um professor eu esqueci o nome agora, o professor me procurou, falou, olha, a parte de física aplicada à biomecânica, né? Não quer dar uma palestrinha pra gente lá? Então, eu fui até o curso de educação física e fiz uma pequena palestra para o pessoal, falando em polias, forças, né? Para mostrar para o pessoal que não está acostumado com matemática, física, né? Que é importante. Faz parte do dia a dia da vida e você acompanha tudo que você fizer, essa parte tem a ver com a parte de física. Ô, Paulo, e lá, né, lá o senhor dando a aula, explicando, o senhor imaginava que a gente chegar no cenário que está atual hoje, se falando de IA e tudo mais? Não tinha a menor ideia. Quando eu comecei a ver a parte de
devia ter uns 12, 13 anos, comecei a ver a parte de ciências, a me interessar por ciências. Realmente, eu estava vendo os físicos, o pessoal da década de 1900, né? Einstein, Heisenberg, etc., né? Que fizeram as leis que hoje nós usamos, né? Então, foi quando eu comecei a me envolver, a estudar essa parte, e aí foi indo. Eu fui estudando, fui fazendo, dando aula, e até chegar nos anos 2000 aí, que foi quando foi criado os sistemas da internet, todo o processo de divulgação, né? Aí, uma loucura aí. O que foi interessante da minha época, que eu ainda fazia mestrado, para conseguir material publicado na Inglaterra uma vez, eu precisei escrever uma carta. Nossa, quer ver carta? O pessoal tirou um xerox, mandou para mim. Olha só. Foram coisas assim, semanas, para você tomar conhecimento do material. Hoje, com o processo da internet, você entra e aprende a ler todo o material que está no mundo. Tanto que no meu doutorado eu já comecei a usar a internet e foi assim, uma diferença muito grande. Eu acessei, entrei, tomei conhecimento dos pessoal que fazia o trabalho parecido com o meu, tudo no. Então foi muito interessante essa mudança. Com certeza. E assim, hoje nós temos dois gênios de desenvolvimento de sistemas aqui, o Carlão, que eu sou fã e acompanho boa parte da história, e conheci recentemente esse jovem gênio. Não vou ficar puxando teu saco, não, porque você está me devendo projeto. Isso, calma aí. Brincadeiras à parte, mas, ô Henrique, hoje você consegue se ver sem a IA? Foi muito engraçado que quando eu entrei na faculdade não era um assunto que a gente falava. Assim, eu fiz a minha faculdade um grande começo, né? Na pandemia. E assim, teria ajudado muito, né? Com certeza. Teria ajudado demais. E só que a gente nem falava. Nem falava. Eu lembro que foi há uns poucos anos atrás, sei lá, 3 anos, não lembro, que eu tive o acesso antecipado do chat GPT. Eu lembro mostrando pra minha família, ó, que legal que isso aqui faz, sei o que, não sei o que lá. Hoje é ferramenta fundamental do nosso trabalho. Assim, nós temos que pagar mensalidades, às vezes, caríssimas, não só de uma IA, às vezes 2, 3, porque não dá pra ficar sem. Em diversas áreas. Criação de vídeo, criação de imagem, e o que a gente mais trabalha que é código, né? Que às vezes você precisa de um trechinho de código que, uma animação num site. Não é uma coisa que você sabe. Então, assim, de cabeça, você pode saber, né? Mas... Então, você vai lá, faz uma animaçãozinha assim e tal, e fica legal. E, assim, poupar tempo, eu acho que é uma das principais qualidades da IA hoje. Agilizou muito o processo, né, Carlão? Agiliza, nossa, com certeza, agiliza muito no dia a dia nosso. Você pegou um processo aí, começou a desenvolver tudo na unha. Bom, hoje é o mestre justamente porque faz tudo na unha, né? Hoje Isso é verdade. Fazer na unha é difícil, cara. Hoje o IA ajuda muito, né? Ajuda muito. Ele ajuda, eu vejo os dois lados, né? Você ajuda e prejudica, né? Porque pessoas às vezes ficam preguiçosas de Isso pensar. é verdade, isso é verdade. Entendeu? Então, Concordo. eu gosto ainda de fazer muitas coisas via lógica, né? Entendeu? Entender a lógica, entendeu? A gente até tinha adiantado e até volta a pergunta, professor, sobre a questão da maturidade para usar IA. O senhor fez um comentário que eu concordo. A gente está vivendo a IA no tempo certo? O senhor falou que não. Dá uma explicada para a gente, a tua opinião. Eu acredito que a IA, ela se tornou tão grande assim. Ela apareceu e o pessoal começou a usar, sem se preocupar com um desenvolvimento mais lógico. O que você quer com a IA? O que se quer com a IA?
Então estão se descobrindo coisas hoje. E eu acho que o pessoal deveria esperar um pouco, amadurecer a IA para usá-la. Porque a maior parte das pessoas não conhece direito a IA. Então se fala de IA, mas não sabe. Eu sou um. Eu levantei essa bola. Hoje nós temos um formato diferente aqui, né? Hoje o Henrique está aqui e hoje tem um cidadão com a gente sentado lá, ó, comandando hoje, que usa IA até para médico ali, né? Tira dúvida, tá? Mas realmente é preocupante, porque as pessoas, elas usam de uma forma, claro, quem tem conhecimento, a gente que trabalha, a gente usa realmente para agilizar o trabalho. Mas tem realmente quem está usando de uma forma imprudente, que está usando de forma errada, né? Não vou no médico não, o IA falou que eu não preciso ir, tá tudo bem. É um risco, Né, Thiago? Oi, Thiago. O Thiago hoje com a gente aqui, já foi entrevistado, hoje ele está fazendo parte do nosso time de Tá fazendo o meu trabalho. Trabalho do Henrique. E eu imagino assim, existe muita questão ética ainda, né, Henrique? Existe, sim. Se discutem muito, né, da legislação, né, regularização da IA. E, assim, não é uma discussão fácil não, cara. Porque você pode limitar demais uma ferramenta que tem um grande potencial, só que também você está deixando um monstro aí, assim, livre, né, solto. E, como qualquer tecnologia, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, não é simples essa discussão, tá? Atualmente. Até pegando o gancho, tem muita gente, eu sempre falo, né? Nosso podcast é para levar informação, mas basicamente hoje o que é uma IA? Para determinar assim, a base de como ela nasce, banco de dados, um resumo básico hoje, como é uma IA? Bom, uma IA hoje basicamente é um sistema que tenta, vamos falar assim, simular um comportamento pensante, um comportamento inteligente, talvez próximo a um humano, China. Vamos falar assim? Eu diria que ela tem uma tendência a querer ser humana. Exatamente. Tende, mas ela não... Ela ainda é um código. Tem uma série de condições que o ser humano tem. Sensibilidade, tudo, uma série de coisas que faz parte do ser humano e que nós a gente está olhando aquela história. Se você tem que acompanhar a IA e manter ela sob controle, porque é como você falou, você não sabe que monstro vai aparecer. Isso é fato. Exatamente. E eu acho que um detalhe que eu acho importante é assim, às vezes em programação, você aproveita o IA faz para você um programa. Pô, funcionou, beleza, tá? Deu um erro no programa. E aí? Você não tem o conhecimento para arrumar. Aí complicou, cara. Você Exatamente. vai ter que mandar o IA consertar para você uma coisa que você não tem nem ideia da lógica. Uhum. Então, por isso que hoje eu acho que é muito importante o IA, mas a pessoa tem que ter um conhecimento grande do que está usando, a ferramenta, tudo. A parte de programação, digo, entendeu? Perfeito. Esse é o meu ponto de vista, né? A gente vê algumas questões. Por mais que a gente tá no meio tecnológico, eu sou um cara meio receoso com algumas situações. Por exemplo, a gente estava falando de robótica, que o senhor estava explicando para mim como começou a trabalhar com robótica. Hoje o Henrique também, aí atuando muito, né, desenvolvendo alguns produtos. E aí a gente vê esses robôs humanoides, né, que não dá para saber até que ponto isso vai chegar. Tem robô fazendo limpeza dentro de casa e está tomando lugar de uma faxineira, de uma doméstica, né? Mas até que ponto é seguro ter um robô desse e até que ponto ele tem o limite ali para entender que ele não pode passar dali? Eu me pergunto isso, cara. Assim, a questão hoje, uma das principais, é a questão de segurança de dados, né? Hoje, se você tem um robô aspirador em casa, você tem uma câmera andando para todo lado da sua casa. E para onde estão indo essas imagens? Quem está tendo contato com essas imagens?
Aí, Você não sabe. aí vem a parte de segurança, né? Exatamente, Sim. exatamente. E hoje tem o dog, né? Tem um pessoal que tem uns cachorros lá que é robô. Tem, Robô. exatamente. Que igual você falou, grava tudo. E quem tá analisando essas informações suas? Não tem essa informação. Então hoje está sendo, na realidade, está sendo monitorado, né? 24 horas. Eu também tenho visto, eu vi alguns documentários sobre o uso de robôs para pesquisar pessoas, né, em escombros, etc., né? Os robôs então vão escolhendo o caminho, eles mesmos vão traçando sua trajetória. Eu fico imaginando na guerra esses robôs, os drones que o pessoal está soltando com IA. A partir de um determinado instante, você pode acessar esse IA. Né? O seu inimigo acessa esse IA. Nós presenciamos uma guerra dessa, comentando em guerra, a guerra tem que estar tendo recentemente ainda, entendeu? Onde o caminhão parou, entendeu? Tá? Os robôs ficou parado vários tempos, depois saiu e bombardeou, né? Sim. Então, Sim. Eu entendi o ponto de vista do Paulo. Hoje você tem o domínio do drone aqui. Mas e se alguém com mais domínio vai lá e interfere pega mesmo. sinal e fala: opa, hackear, nós estamos falando, hackear. hackeamos o cara, vamos usar o drone Você deu contra ele hack. mesmo. Você tem um robô na sua casa, alguém vai lá e hackeia ele. Sim. Tudo que você colocar na sua casa, se outro tem acesso, se outro conseguir acesso, você perde o controle. É aquele problema de saber controlar o quê? Aquele que a gente está falando agora mesmo, né? Se você não sabe desligar, não ligue. Boa. Esse é o vídeo palestrante. Não, é preocupante. Henrique, você está vivendo isso muito mais do que a gente. Você está estudando, todos os nossos produtos hoje saem com algum processo de tecnologia mais avançada. Tem algum tipo de segurança para blindar isso? Você procura... Como que você consegue falar, olha, ninguém vai usar isso daqui, eu vou travar tudo e só eu vou ter acesso? 100% nunca. 100% não. A gente tenta ao máximo, né? Seguir bons modos, né? Vamos falar assim, programação, protocolos de segurança, criptografia. Só que nenhum sistema é 100% seguro, cara. Então, falar que ninguém vai ter acesso, não dá. Entra no nosso primeiro episódio, né, Carlão? Eu falo muito que a gente faz um giro nos temas. A gente falou o último tema de segurança privada, né, condomínios, e lá também a gente tocou no ponto de tecnologia. E quando a gente vai falar de segurança da informação, proteção de dados e leva isso para frente, tem muita gente ainda que com essa evolução não leva a sério. Não sei se o senhor já chegou a pegar algum ponto de vista desse, porque eu não preciso investir. O senhor foi lá, fez um projeto, sabe que tem que seguir aquela linha e alguém chegar para o senhor e falar, não, mas isso daí não tem necessidade. Eu acho que a partir do momento que você pega um projeto e vai desenvolver, por exemplo, o caso de fábricas, por exemplo, em que você tem que trabalhar, então você passa a usar a IA para fazer o controle desse processo da sua fábrica, né? Tudo isso vai acontecer dentro de determinadas normas, tudo aquilo que você planejou. A partir do momento que se der uma coisa errada... É possível. Se alguém entrar e tirar sua segurança, então aí você está sujeito. Como você vai tentar liberar? Como é que você vai consertar isso? Esse eu acho que é um problema muito sério hoje. Consertar o que pode ser afetado, o que pode dar problema, sem que seja uma pessoa.
Eu acho que E uma coisa que você falou aí, Paulo, eu acho interessante, assim, uma fábrica, se o cara pegar o IA, colocar numa fábrica, tá? O IA dele, o que vai acontecer? Os concorrentes vão ter acesso às informações. Entendeu? Então, A gente tá falando de alimentar um banco de dados Exato, e então, jogar informação lá, né? Exatamente. você tem uma fábrica, vou fabricar Coca-Cola, beleza, tá? Vou colocar IA na Coca-Cola. Meu, as informações, depois alguém perguntar, vai estar tudo lá, você ensinou ela já. Então é preocupante essa outra parte, principalmente as fábricas hoje, tem que tomar muito cuidado o que vai fazer, entendeu? O que vai colocar. E elas estão se especializando, estão tendendo a isso aí. É um caso de se pensar, porque realmente a gente fala de otimizar processo, de ser muito mais rápido, mas existem alguns prós e contras Sim, aí em Tem tudo, seu né? custo, exatamente. Tem seu custo. E tem algumas IAs, ô Henrique, que a galera paga para ser privada. Existe, sim. Você tem o processamento local. Você pode ter, sim, o processamento local, que a empresa que você que desenvolveu a IA, não tem o acesso aos seus dados. Existem algumas empresas, até conheço um exemplo bem grande aqui no Brasil, uma empresa de entrega de alimentos, que trabalha assim, até onde eu sei, mais que eu vi no podcast também. E eles implantaram dentro do sistema uma IA que só eles têm acesso ao banco de dados. Então, é uma solução, tá? Hoje já é uma solução. De novo, não é 100% segura. Era a pergunta que eu ia te cutucar de novo. Exatamente. Não é 100% seguro. Mas é uma porta que você fecha. É uma porta a mais que você fecha assim. Alguém copiou seu banco de dados, já era, né, Deus? Exatamente. Copiou o banco de dados, jogou lá pra nuvem, cara, todo mundo tem. Então, Tem algum caso interessante que você lembra de aula com o professor aí, algum... Vamos contar a historinha aqui que eu gosto de história. Caso, bom, a gente chegou a falar em China como que nós nos conhecemos? Conta aí a Seguinte. história de vocês. Tava começando a faculdade, né? Primeiro semestre. Foi comecinho ali de 2020. Professor China entra na sala, aula de desenho técnico. Ó, pessoal, vocês compraram material, um monte de material assim e tal, de desenho. Ó, tá vendo essa folha de papel aqui? Vocês vão ter que pegar a régua aqui, ó, 2 milímetros, pontinho 1 milímetro, 2 milímetros, pontinho 1 milímetro. Aí agora você pega o compasso, faz não sei o que lá, e vai fazendo. Eu lembro que, assim, eu ficava à noite virando, às vezes, fazendo, porque foi a nossa prova essa, durante a pandemia. E, assim, eu pensava com muito carinho em você. agora eu imaginei, cara. Muito carinho. Olha O que só. acontece? Que, como professor, Tá vendo, Thiago? eu tenho que seguir assim, eu procuro seguir aquilo que a gente fala. Se você sabe desde o começo, você é capaz de controlar, conhecer o assunto. Então, se você trabalha com desenho técnico é uma matéria bastante interessante. Você reproduz para outra pessoa fazer. Então, tem que existir uma linguagem universal. Então, uma série de traços, pontos, tudo isso tem que ser já combinado. Hoje, ainda, tem que ser mundial. Todo mundo tem que desenhar do mesmo jeito. Então, o desenho técnico é um desenho em que as pessoas têm que desenhar para que o outro entenda. E não é uma coisa de, eu vou fazer uma pintura clássica, você vai ter que entender de qualquer jeito, ainda mais moderno. Não, tem que entender. Existe até problemas legais, né? Então, eu acho interessante que as pessoas procurem aprender o básico, o desenho natural, depois passar para a área de computação, a área dos softwares, né? Que você vai, e depois passar para as áreas de 3D, né? Exatamente. Em que você constrói as peças. Então, existe todo um problema. E você entende o processo, né? Você tem esse desenho faz entender o processo. Exatamente. Então, todo o processo de conhecimento
é importante que você tenha uma noção desde o começo, desde o início, por quê, né? Para poder chegar e ter, né? Foi o caso que aconteceu com aquela última aí, Não sei. que você comentou, do pessoal de IA, que deu problema na IA. Deu problema, né? Que a gente falou da Amazon? É. Que caiu nos servidores da Amazon. Que o pessoal teve gente fazendo anotações em papel. Exato, verdade. Isso aí, Se a pessoa não soubesse escrever, como é que poderia acontecer? Verdade. eu vou até aproveitar esse Sabe. gancho aí, tá? Porque em 1997, tá? Olha, passou o tempo, hein? Só um pouquinho. Eu fui fazer um DBA em Open English. Tá? Então, diversas empresas usavam banco de dados Open English. Eu fui para São Paulo, na CA Computer. É uma empresa gigantesca, tá? Não sei se vocês conhecem, tá? E aí fiquei lá uma semana. Então, cheguei na segunda-feira lá, o curso começava às 8 horas da manhã e ficava até 10 horas da noite. Uma apostila com 200 páginas. Aí o pessoal falou, cara, sábado vai ter um curso mais tranquilo. Chegou na sexta-feira, cara, aquela apostila, eu olhei ela inteira, tá? Tudo manual. Aí chegou o sábado. Sábado, menuzinho, tudo aqui na venda apostila estava no menu, tava no menu, menuzinho, tudo, se fazia tudo automático, tá? Eu queria matar o pessoal, mas o cara falou, cara, você tinha que saber como funciona detalhado. E se ele passasse para nós o menuzinho, ninguém ia fazer nada. Agora, nós estudamos, cara. Tivemos uma prova na sexta-feira, foi cansativo, cara. Semana inteira em São Paulo, entendeu? E aí passamos no sábado e falou: tá aqui, esse menuzinho faz tudo isso que eu expliquei para vocês. Eu queria matar o cara, né? É isso que você vai dizer. Você fazer as coisas sem ter ideia do que está acontecendo, a caixa preta, né? É. Famosa caixa preta. Exatamente. Assim, E hoje eu vejo que a maior dificuldade dos jovens, há exceções, eu Ô, falo sempre, Tem um há gênio, existem os gênios aí todos. existem os gênios, mas a maior dificuldade dos jovens, principalmente agora com a IA, é o comodismo. sim. Eles não vão Tem problema. buscar, pô, leitura, a gente fala tanto. Não, eu sou mais novo que o Carlão, mas. Mas, poxa, a gente ia na biblioteca ler, a gente tinha que Gostoso, né, cara? Porra. fazer trabalho. Levar livro, Né? cara, pra casa, cara, pra ler. Essa molecada não vai fazer mais nada disso, e aí vai pegar tudo pronto. Eu era Exatamente. viciado, cara, em leitura, tá? Nossa, eu ia no shopping pra comprar livraria comprar livro, cara. Comprava 4, 5 livros pra poder ler. Adorava. Hoje você acessa a internet. Tem tudo, Eu quero uma determinada equação para resolver esse problema. tudo automático ali. Vai aparecendo. Quer dizer, o que eu já trabalhei para achar uma equação para resolver um problema Na mão. foi anos. Mas, E hoje você acessa. Tudo. Quando eu fui fazer recuperação de imposto também, que nós recuperamos. Fui recuperar imposto numa empresa, aí eu fiz todo o documento bonitinho, cara. Tinha que deixar margem, tinha que deixar tudo do lado. Eu deixei lá no posto fiscal, tá, entregava lá, cara, tá errado. Errado o quê? Olha a formatação dos textos tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí voltava de novo, olhava para ver onde estavam os erros, cara. Acertava, levava pro cara. Tá errado. Eu falei, Jesus amado, só Deus, né, Deus? Hoje não, hoje você chega lá e faz tudo para você. vai sair tudo no padrão. Na época, certinho. cara, eu apanhei, viu? Mas é bom conferir. É bom isso, não tenha dúvida. Andou tendo alguns casos aí de gente pesquisando IA e encontrando falha. Nem lê, né? Às vezes, né? a Que pessoa saiu lá. Não, é Ctrl-C, Ctrl-V, tá, já manda era. bala. E assim, ó, a gente tá falando, professor, se chama carinhosamente de China, eu China, queria é. entender por quê. Cara, eu não sei, mas Sabe? a gente sempre chamou de sempre China chamou de mesmo. China. Aí uma vez um outro professor falou, onde você trabalha? Eu falei, ali e tal, né, Megatron. O China mora lá. Aí eu fui falar, Carlão, onde que o China mora? Não sei onde que o China mora, quem que é China? Aí depois a gente descobriu que era o Paulo. Professor Paulo. Mas eu não sei porque é China, não. É um apelido que eu tive na faculdade por causa do meu pai. O meu pai tinha uma carinha meio de japonês e o pessoal chamava ele de China. E acabou adotando esse apelido. Pode terminar, desculpa, eu te cortei. O pessoal da UNAEP
que eu já conhecia alguns colegas que nós tivemos, que fomos dar aula junto, que já me conheciam, e depois ficou. Eu deixei correr porque ficou mais fácil do que só quem era. Com certeza. A gente tá brincando carinhosamente, mas, ô China, só fala um pouquinho do teu currículo de professor, de faculdade, porque assim, ó, a gente tá falando aqui, jogando, professor, mas não é qualquer professor, né, Carlão? Não é qualquer professor. Só fala um pouquinho da tua trajetória, assim, onde deu aula, só o pessoal se sentir aqui mais à vontade com a gente. Eu tive, assim, um currículo, quando eu comecei a trabalhar, dando aula. Na realidade, eu fiz de engenharia, desenhava para as empresas, algumas empresas de engenharia, e também dava aula. Era uma forma de sobreviver à época em que a gente fazia faculdade e tinha que trabalhar. E com isso eu acabei ficando dando aula por ser mais tranquilo e por dar mais tempo, dar mais condições de aprendizagem. Porque eu sempre gostei de aprender tudo que podia. Isso é bom, viu? Nossa. Aprender. E aí eu fui. Aí eu fiz um curso de matemática, fiz engenharia, fiz pedagogia, né, que eu falei, né, curso de especialização. Aí fiz mestrado. Só viu o mestrado, só. E aí fiz doutorado. Aí era o que a minha esposa disse um dia, olha, não vai ter pós-doutorado. Gostei dessa, Edil. Gostei. Por isso, eu fiquei no doutorado. Entendi. E aí o senhor deu aula na ERP? Aí eu dei aula em várias escolas aqui em Ribeirão, né? A partir de... Eu dei aula em cursinho, coisas, né? Ângulo. Dei aula na UNAERP. E depois prestei exame para dar aula na USP. Hoje eu vou encerrar o ano que vem. Olha só! As aulas, que já está na hora. Ih, já vai tá deixar nada, muito Paulo. aluno com saudade já aí, O ó. Henrique já tá com saudade, cara. O Henrique tá louquinho pra ter aula do Paulo. querendo Pra fazer voltar. risquinho, pra fazer risquinho. Mas foi muito bom, Foi né? bom. Ter aula de ciências, desenho aplicado, muito bom. Foi. A gente tá vendo na prática, né? Vivenciando na prática que as aulas que o senhor lecionou tá dando certo até hoje. Um exemplo Aí, ó. disso tá aqui com a gente. Ó, Ixi, então complicou. Vixe. Ele não se valoriza, ele não se valoriza. foi assim, é muito bom ser professor. E às vezes até um pouco exigente, porque os alunos que saem, eu já tive alunos muito bons. Então, mesmo que seja 1, 2, 3, gente sabendo que eles vão se sair bem, com o conhecimento que você passou, é interessante. Eu tive alunos que já foram dirigentes, executivos, cientistas, uma série de coisas, né? Então, eu sinto que deu para ajudar. É bom. Isso é saber bacana, que né? você... Mas fala uma coisa, ele tem que ter saco também para poder aguentar uma sala de aula, hein? Porque eu tentei umas vezes dar um curso aí, aula, né? Numa empresa Sertãozinho, numa escola, né? Não consegui. Entendeu? Nossa, tem que ter... Carlão todo calmo. Ô, Thiago, o Carlão é calmo. Pode falar daí que o microfone pega. O Carlão é todo calmo, né? Mega calmo, né? Mas olha, eu tive esse ano um grupo que eu dei aula na USP. Cheguei, expliquei, eu falei, olha, vou ser exigente,
vocês vão ter que trabalhar fazendo todos os projetos, tal, para que dê certo no final. E assim foi, os alunos entenderam e corresponderam, fizeram os trabalhos, né? Uhum. E bom, aprenderam tudo que era necessário. E eu fui dar a prova no final do ano, né? Aí, antes de dar a prova, os alunos resolveram fazer uma homenagem. Então, eu falei, gente, levaram um bolo para mim. Eu falei, que é isso que está acontecendo? Coisa escrita, dizendo que eu era bom, professor e tal. Eu falei, gente, faz 50 anos que eu dou aula, nunca ganhei. Aí eu até agradeci aos alunos. Bacana, né? ainda. Mas, olha, foi muito legal. Mas não é puxar saco, não. Mas um pouquinho a gente tava batendo um papo e tava gostoso pra caramba, a gente falando da onde o senhor começou, falando que começou. Desde o lançamento de foguete, o senhor já olhava aí, eu quero estudar isso, né? Eu achava muito legal. Então, eu acho que talvez isso falte para os professores de hoje, né? É uma crítica que eu faço, porque, poxa, eu tenho filhas pequenas, tenho 3 meninas, a gente acompanha na escola, e os professores, não é falta de conhecimento, mas talvez a forma de levar o conhecimento para a criança, com essa energia que o senhor estava falando aqui um pouquinho, e eu comecei a gostar do assunto de robótica, de engenharia. Isso Eu acho que influencia muito. Eu acho que é Professor isso influencia muito, que viu? faz a Sim, com diferença. certeza. Por isso, essa gratificação para o senhor. É muito interessante o uso de trabalhos que você pode. Que nem eu já fiz uns trabalhos bastante interessantes, que foi um grupo de alunos que eu estava dando aula prática de física, ensinando a mexer com tinta, essas coisas simples. E eles tinham que apresentar um trabalho para ganhar nota para passar na parte prática. Falei, olha, vocês vão pesquisar um trabalho que vocês gostem e vocês podem usar o tio, o avô, o vizinho e trazer aqui e fazer. Era 2º grau. Uhum. Olha, eles ficaram. Teve aluno que veio falar assim: olha, teve pai que veio falar para mim: não, meu filho vai fazer física por causa das aulas. Sim. Eu achei sensacional, porque é necessário que você não fique no dia a dia só falando. Chega na classe, fala, não. Mas abre para o aluno aprender do lado de fora. Tem aluno que já faz isso, mas a maioria não. Isso eu também acho interessante, ser aprendizagem, trazer pessoas, né, Del? Isso é muito bom. Quando o último curso que eu fiz, não fiz perícia, a anterior faculdade que eu fiz no Barão, Para falar que ele tem um monte de curso. no Barão que eu fiz lá, os professores vão falar assim, eu gosto muito de Linux e Unix, tá? Então os professores Marco Aurélio falam, Carlão, tem que ajudar. Então eu ia lá muitas vezes ajudar ele, tá? Eu gostava de participar, entendeu? Então eu ia treinar outras pessoas que não sabiam. Ah, sim. Entendeu? Então eu pegava alguns alunos, ó, vem aqui, faz frente aqui, entendeu? Ajuda as pessoas. Entendeu? E você aprende, né? Isso aprende. Eu acho que quanto mais você ensinar, mais você aprende. Sim, Entendeu? Então não eu tenha vejo. dúvida. Hoje, cada vez que eu vou ensinar alguém, eu tô aprendendo. Também, mas eu toquei no assunto porque é legal a parte da história. Pô, tá eu, o Thiago, a gente trabalhou tanto tempo viajando e a gente tem referência. O Carlão, o Thiago não precisa mentir, não precisa puxar o saco porque você tá aí, mas, poxa vida, é gostoso, pô. O cara tem uma baita de uma história, uma baita de uma bagagem. Você vê o cara crescendo e aí você está participando do crescimento ali, aí ele senta com a gente, pô, vamos desenvolver aqui, e vem aqui, mostra pra gente, vamos fazer junto aqui. É verdade. Isso cativa quem tá perto. Então, poxa, eu até contei a história pro senhor, eu era de fundição, vim trabalhar com esse cara e comecei a gostar de tecnologia justamente por ver. Eu vi ele desenvolvendo, eu falei,
Poxa É muito vida. doido, né? Caramba, é isso? E isso cativa. Aí você pega na mão de um aluno, igual o senhor falou, pô, vem cá, vamos ver lá fora, ó, vem aqui, Isso é eu vou bom. te explicar. É a união da experiência com a história, né? É o que o pessoal fala, é a diferença entre a escola e o trabalho. Você trabalhar. Ah, eu saí da escola, vou trabalhar e, né, a escola não me ensinou nada. Não tem isso, é. Ensinou. Se não teve, foi aquela participação, aquele desenvolvimento, aquela Disciplina. disciplina para ajustar o que está fazendo com o que você aprendeu. Que, como você falou, fundição, e daí? Tem nada a ver. Você aprendeu, muita coisa provavelmente você usa Com certeza. aqui, das coisas que você aprendeu na fundição, para desenvolver. Não é a mesma coisa, mas tem lógica de raciocínio, tem todo um processo em que você vai trabalhar. Bacana. Todo desenvolvimento. Senhor, deixa eu... Qual é a sua referência para chegar aqui, Henrique? Porque você pegou essa velocidade anos-luz aqui de tecnologia e assim, da onde saiu, cara? Eu vou fazer isso. Da onde? Cara, eu acho que foi o Steve Jobs uma vez falou, eu tive muita sorte de saber o que eu queria pra minha vida muito cedo. E eu aprendi, e eu também soube, cara. Desde, sei lá, dos 10, 11 anos eu já mexia com eletrônica. Eu comecei a programar mais ou menos com essa idade também. Arduino, brincava com o fiozinho, desmontava liquidificador da minha mãe, esse tipo de coisa. E é assim que você aprende. É assim que aprende. Não tem É jeito. curiosidade. Falava, mãe, vou arrumar. Arrumava nada. Mas pegava peça e tal. E, cara, eu sempre tive também muito apoio dos meus pais. Porque, pra aprender também essa área, assim, porque alguns equipamentos que hoje eu sei mexer, né, não são tão baratos, né? E, assim, sempre me ajudaram muito nessa parte. Essa parte de hardware, principalmente hoje, se você não tem um incentivo, ou de onde você estuda, ou até mesmo da sua família, quando você é muito novo, é muito difícil você ir pra frente, assim, entendeu? Com a qualidade, entendeu? Com aquela vivência, com aquela experiência. Então, cara, eu acho que vem daí, cara. É legal, porque, poxa, Carlão, quantas pessoas já passaram aqui de. Pode falar, deixou eu e o Thiago para trás a velocidade que esse menino tá fazendo as coisas acontecerem. Não é puxação de saco, mas a gente tá. São situações diferentes. Eu tô com 42 anos, o Thiago já tá perdendo o fiozinho no cabelo lá. Eu gosto de zoar demais porque ele aprontou muito comigo. Eu vou zoar ele hoje porque ele não pode se defender lá. Mas assim, ó, são situações diferentes, épocas diferentes. Mas a velocidade que ele, nossa equipe Sim, hoje de Doutor, desenvolvimento hoje- tem é assustadora. Sim, doutor, graças a Deus, né? A equipe tá para poder mudar toda a nossa RP, né? Sim. Não, Isso, hoje nós isso. temos uma equipe que assim, deve A ser. equipe, nossa equipe, Paulo, hoje tá fantástica, viu? Com o Henrique aí, com o pessoal. Então, junto, entendeu? O pessoal novo, conhecimento. E agora nós, né? Eu, você, o Thiago, a Bia. Claro, é a união de equipe tudo. toda aqui, cara, entendeu? Então, forma uma bela equipe. Eu vou falar uma coisa, ele estava falando do Arduino, que ele mexia. Eu, 12 anos, 13 anos, meu pai trouxe um pedaço de rocha, falou, ó, com isso daqui vai dar para você ouvir rádio. Eu olhei, falei, olha, que coisa estranha. Pegou, pôs lá, pegou uma agulha, pôs numa ponta, um cristal de rocha, e foi procurando um lugar, e com um fone de ouvido, ele foi procurando um lugar, e de repente você começa a ouvir o pessoal Aí. Uau. a falar. Lembra que nós discutimos aqui o problema de os cristais sofrerem ações mecânicas
por processos eletromagnéticos. Eu tô rindo ali, foi mal que o Thiago bateu em tudo. Nossa, ao vivo. Eu não lembro exatamente dessa discussão, China, mas os cristais. Piezoelétrico. Piezoelétrico, perfeito. Perfeito. Então, o cristal de rocha é um sistema piezoelétrico. Aí, ó, Ele bacana. passa. Então, naquela época, Aham. diferente de você pegar o Arduino, eu pegava o negócio e achava aquilo Sintonizava, né? maravilhoso, né? Ver. Foi bom o senhor contar essa história, porque eu perguntei da referência pro Henrique, e para a maioria das pessoas que vão assistir esse podcast, o Steve Jobs é uma referência e já tá todo mundo aqui com o celular, né? Mas e pro senhor, qual foi a referência? O senhor contou essa história, seu pai chegou e contou, mas quem o senhor via, da onde veio a vontade do senhor? Eu vou trabalhar com isso e eu tô vendo essa pessoa... Não, o meu pai foi muito importante, ele sempre me ajeitou para que eu montasse as coisas, fizesse e mostrava, me levava nas indústrias, às vezes ele ia na indústria, montar as persianas, levava na indústria, eu via como é que funcionava e tal, e isso foi muito bom. Então eu aprendi a gostar. Por isso que eu acabei fazendo engenharia. Eu perguntei porque nós começamos a bater um papo aqui antes, né? E de repente o senhor falou alguma coisa do Einstein. Você perguntou essa teoria do Einstein? Quem trabalhou com a parte de lasers, esse negócio, foi o Einstein que jogou no mercado, né? Jogou no mercado. E aí? Ô, só aproveitando esse gancho aí, o Thiago, com os primos dele, já fez telefone também, tá? Eles catavam aquele copinho plástico. Tava linda, tá? E fazer ligação, cara. Foi. Olha lá, já fez muita ligação. Tecnologia. Tem física aí, né, China? Tem física. E tem física. Problema de propagação de som. Olha aí, tá vendo, Thiago? Você também fez parte da história da tecnologia, da ciência. Ele não esperava que ele fosse participar tanto, mesmo dali, né? O pessoal ficava bravo. Thiago, você tá usando o telefone? Entendeu? Aí era o telefone. Ó, tô fazendo ligação do meu primo aqui, entendeu? Ô, Thiago, quanto tempo nós já gravamos aí que você tá de olho aí, nosso produtor de hoje? 49 minutos. Geralmente o nosso podcast ele dura mais ou menos esse período, né? A gente grava de 40 a 50 minutos. Hoje eu ficaria aqui pelo menos umas 3 horas fácil conversando. Cara, Com certeza. pra mim passou muito rápido, cara. Muito rápido. Cara, é um papo gostoso, entendeu? O Paulo vai ter que voltar mais vezes aqui, entendeu? Com certeza. Você viu? Você ficou meio preocupado. Eu tava, primeira vez participando, né, China? Ele sempre esteve ali atrás e hoje, na hora que falou assim, você vai participar, ele deu uma travada, ficou meio receoso, mas, poxa. Mas e o pessoal ali da programação que correu tudo? Verdade. Né? Pode zoar, Pode falar, agora né? que eles vão assistir. É pode verdade, zoar. correu tudo na que falou que era pra gravar. Eu tô aqui. Mas, ó, só pra falar uma coisa. Senão eles vão me cobrar. Tem que mandar um abraço aí pro pessoal do desenvolvimento, pessoal que tá trabalhando muito numa velocidade absurda. Tá? Um grande abraço pra eles. Abraço a equipe inteira, Megatron, né? Exatamente, não é que eles me cobram, Carlão. Todo mundo, Senão... a equipe geral, né? Com certeza. Não, exatamente. Todo mundo aqui é muito especial. Com certeza. Eu gosto de fazer algumas uniões de história, assim, né? Até chegar aqui, né? Eu citei a linha do tempo, nós 4 aqui. E nada é por acaso, né? Pegando todo conhecimento de cada um, tudo que a gente constrói junto, é gostoso e se torna uma família, se torna uma coisa muito mais agradável de realizar. Mas cada um tem o seu potencial e eu acho que ficou legal porque a união de todo mundo aqui, né, que chegou e se empenha, a gente zoa pra caramba o Thiago, mas hoje é praticamente o responsável que leva todo o conhecimento nas empresas, ainda, que né? ajuda na história do crescimento das empresas. Hoje esse cara é fera, ele leva tudo que a Megatron tem para oferecer e
né, é bonito de ver o senhor contando a história, meu pai me ensinou, aí eu levei para os alunos, eu levei os alunos para participar, hoje a gente tem parte da história aqui, a gente vê que quando é feito, e aí é onde que eu vou pontuar, quando é feito quando gosta, e o Carlão falou isso várias vezes, é o que dá essa alegria, dá essa vontade. Exatamente. É gratificante. Né? Mas vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Não, obrigado, pessoal. Não é fácil aguentar aquele cara, não, mas. Um titizinho, cara. Titizinho. Mas olha, foi um prazer gigantesco. O senhor vai voltar a conversar com a gente, com certeza. Com certeza. Não, compra o passe, Carlão. Compra o passe, que esse homem tem que vir aqui contar uma história pra gente. É nosso vizinho, cara. Tá aqui Então, dentro. Qualquer coisa faz uma porta aqui direto, cara. Direto, né? Não, o Paulo tá aqui conosco, Bom cara. demais. Obrigado por compartilhar tanta experiência. A última pergunta para fechar com chave de ouro, e eu faço isso para todo mundo, qual é a expectativa? O senhor viu tanta coisa acontecer, viu esse boom da tecnologia, tá vendo tudo isso que está acontecendo. A mensagem final, qual é a expectativa que o senhor acha daqui para frente? Positiva ou negativa, fica à vontade. Eu acho que é positiva. Eu só falo o seguinte, é positiva, o pessoal tende a se desenvolver, tende a aprender. E o que eu falo é o seguinte, aprendam tudo que puder. Aprendam tudo que puder para que se desenvolva. Isso, é verdade, isso é fato. A gente leva o conhecimento, o ideal do podcast, a ideia do podcast é justamente propagar esse conhecimento. Eu falo muito de empregabilidade, que eu gosto muito da área de recursos humanos, eu vejo muita gente precisando desse conhecimento. E é importante as pessoas ouvirem isso, porque até a gente de vez em quando dá uma acomodada, no celular é rapidinho, vamos fazer aqui, pesquisa rapidinho já é, mas aquele amor pelo livro, né? Aquele gosto, né? Até hoje eu leio o livro. Isso vai fazer diferença no futuro, e eu acho que para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, eu acho que é o caminho. A gente vê o Carlão estudando até hoje aí igual louco, né, Carlão? Nossa senhora, eu gosto, né? É bom demais, meu Deus. Reforma tributária, então. Nossa, eu não queria. Eu tava tentando não lembrar você, mas. Não precisava falar dessa hoje. Tá chegando aí, Carlão. Tá chegando, 2026 aí. Bom, é isso? É isso aí. Considerações finais? Agradeço o Paulo, agradeço todo mundo a presença aqui, tá? Agradeço a equipe inteira Megatron, a equipe que faz parte do grupo Megatron, né? De todo mundo aqui unido, né? Muito bom isso, tá? E agora as palavras finais pro Henrique, né? O Henrique geralmente ele vem aqui, faz uma participaçãozinha rápida, hoje você pode fazer mais à vontade. Agora é com você, Henrique. Cara, essa é a minha parte, né? Bom, vamos lá. Sempre Megatron RP em todas as redes sociais, né? Dá aquela força no TikTok, se inscrever no canal do YouTube do podcast, né? Megatron Podcast, tanto no TikTok quanto no YouTube. E o site, que é www.megatronrp.com.br. Então, dá essa força aí que ajuda muito. Maravilha. Lembrando que no TikTok os cortes que estão saindo lá são muito interessantes. A gente está colocando alguns temas que são pontuais, de gestão. Tem muita coisa de atualidade que está acontecendo, reforma tributária acontecendo, tecnologia a gente está falando e batendo sempre aqui, porque é a nossa vida hoje. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, não deu tempo de assistir o podcast, vai lá no TikTok, tem os resuminhos lá que tá legal pra caramba. 1 minuto. 1 minutinho e de papo bom. Exatamente. Certo? Certinho. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Thiago. Obrigado. Você quer dar um oi aqui, Thiago? Dá um oi aqui, Aparece aí, Thiago. Thiago. Já que tá aqui, vai derrubar tudo. Se ele derrubar tudo... Vai lá, Thiagão. Fala um oi. Vai lá. Gente, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, siga aí as nossas redes sociais. Se inscreve no Megatron Podcast. Compartilha com quem você puder aí, que você vai ajudar muita gente, ajudar gestor, quem está entrando no mercado de trabalho. E é isso. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.